Eu sou Ricardo Menezes, e você está no canal Desmascarando o Sistema. Aqui nós revelamos o que a grande mídia não quer que você saiba, trazendo as últimas notícias políticas no Brasil e no mundo. Prepare-se, porque a verdade começa agora. Olá, patriotas! Tudo certo por aí? O tarifaço de Trump está prestes a entrar em vigor, e adivinha só? A comitiva de senadores brasileiros voltou da Casa Branca com as mãos abanando. E sabe quem não se aguentou ao vivo? Andréa Sadi. Sim, aquela mesma que sempre passa pano pro sistema. Mas calma, porque o que ela revelou escancara o desespero deles. Vamos ver? Quem que pode negociar? Quem que pode explicar? Quem que pode brifar o Trump? Você tem essa turma do MAGA e você tem empresários, você tem investidores que têm contato com o staff do Trump que, obviamente, estão passando os reflexos dessa medida do tarifaço. Isso é informação. Então, eu estava contando, fontes da direita me procuraram para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que, olha, esse tarifaço do Trump, está prejudicando a direita no Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Porque já que o Trump deu uma medida baseada numa decisão política, eles estão devolvendo com a repercussão política. Mas o Trump prejudicou os aliados. Mas essa é a primeira. Mundo afora, Dois, né? eles estão colocando na mesa, para tentar impor esse discurso de que não é só o Bolsonaro, a questão do BRICS. Estou passando aqui o relato do que foi passado para eles e chegou também a autoridades brasileiras, com quem eu conversei no final de semana. E 3, dizendo que o Bolsonaro foi colocado ali na carta por uma articulação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, que é um dos principais líderes do MAGA. Fato, esses são os fatos. Qual é a análise? Não importa, porque o Bolsonaro é a condição imposta por Trump para que o Brasil negocie com os Estados Unidos. E o governo brasileiro não tem como negociar isso. Brasília, a política está em recesso parlamentar, mas na volta do recesso, agora a partir de agosto, a Câmara vai se deparar com a seguinte situação: o que eles vão fazer com a situação política do deputado Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro tirou aquela licença de 120 dias, licença que acabou. Ele ficou às voltas com a tentativa de um abrigo em algum governo estadual. A gente contou aqui, o governo do Rio de Janeiro foi um dos destinos possíveis. Cláudio Castro chegou a consultar integrantes do Supremo que disseram o óbvio. É um absurdo, né? Como é que vai abrigar um deputado que está às voltas com questões penais? Então agora, o que a Câmara vai ter que decidir é o que fazer com esse fim dessa licença do Eduardo Bolsonaro. Conversei com integrantes do Supremo que têm acompanhado com atenção os desdobramentos das ações do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e a falta da reação de integrantes da Câmara. Tem integrantes da oposição, o Valdo vai trazer daqui a pouquinho aqui pra gente, pedindo a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. Eu vou trazer para vocês como isso é um longo caminho, ou como diria Caetano, it's a long way, Dapi, porque é praticamente impossível você esperar alguma coisa de deputados neste momento envolvendo Eduardo Bolsonaro no trâmite rápido, né? Eles vão levar o tempo deles, eles têm o tempo deles para decidir esse tipo de questão. Então, o que estão esperando integrantes do Supremo? Ou que a PGR faça o pedido, e aí, por exemplo, até fui consultar para entender do ponto de vista jurídico, a mesa diretora da Câmara, ela pode declarar um afastamento do Eduardo Bolsonaro, porque uma decisão administrativa por exemplo, faltas. Como é que ele vai? Como é que um deputado está no exercício do cargo nos Estados Unidos fazendo o quê? Se não está em missão oficial, se não tem licença, está fazendo o quê? Foi eleito por São Paulo, está nos Estados Unidos atuando como no seu mandato? Ou 2, pode ser uma decisão, aí sim, jurídica, né, vinda do Supremo. Você pode ter um pedido da PGR também para um afastamento de uma espécie de medida cautelar. Então, esses 2 cenários estão sendo analisados, discutidos e debatidos ali nos bastidores do Supremo e também da Câmara. Fui procurar aliados de Hugo Mota para entender qual vai ser a postura de Hugo Mota. Hugo Mota, que foi citado nominalmente por Eduardo Bolsonaro no final da semana passada, que disse: o Mota e o Alcolumbre, presidente do Senado, podem ser alvos de sanções dos Estados Unidos. Nenhum dos dois respondeu, a gente procurou as
assessorias. E agora a gente vai esperar para ver qual vai ser a postura de Hugo Mota. Os aliados dele me dizem que o Eduardo Bolsonaro vai ter o mesmo tratamento de outros deputados. Então, o que significa? O rito normal, que pode demorar. Mas, repito aqui, integrantes da corte estão esperando, se a Câmara não resolver, isso deve vir por uma medida ali jurídica, pode vir por uma medida jurídica, uma medida nesse âmbito da Procuradoria, que a gente não sabe ainda o que fazer. Saúde de novo, Guedinho. Alergia. Deu pra sentir o pânico? Reparem, quando o assunto é Bolsonaro, eles correm para o STF como se fosse pronto socorro político. Mas eu te pergunto, patriota, até quando vamos aceitar que jornalistas militantes ditem o rumo do país? Há um problema grande hoje, isso foi identificado nas reuniões que fiz com os representantes do Partido Republicano na Flórida. O Brasil tomou uma posição junto dos BRICS que hoje os Estados Unidos não concordam, que não é só um grupo econômico. O Brasil está trabalhando uma geopolítica militar com a China e os americanos não querem esse acordo. Houve anúncio que o Brasil vai ampliar a rede de satélites com a China, que o Brasil vai fazer cabos submarinos. Os americanos entendem isso como uma ameaça à geopolítica militar no mundo. Então o Brasil precisa trazer à mesa esses assuntos que são nossos interesses de soberania, mas que envolvem outras nações. O principal problema não está sendo a questão política de anistia. A anistia existe, esse problema é um dos pontos que está sendo colocado. O principal dele está sendo pelo governo americano. O principal ponto dos americanos, que eles entendem claramente, é... Americanos quem? O governo americano. Casa Branca. A Casa Branca. Os republicanos, os representantes do Conselho Consultivo que eles têm para comércio exterior, deixaram claro o seguinte: os Estados Unidos têm dois pilares, negócios e a questão militar. O Brasil, enquanto o BRICS foi apenas um grupo comercial que se tratava apenas de importações e exportações, os Estados Unidos nunca se manifestaram. Mas a partir do momento que o BRICS quer criar uma nova geopolítica na área militar, na área de satélites, comunicação, que é justo, os americanos entendem que isso gera uma insegurança para a política deles. E eles querem colocar isso à mesa também para que o governo brasileiro possa explicar e naturalmente chegar a um novo acordo. Esse é o principal problema hoje que nós temos dessa ameaça com relação ao tarifaço, gente. Notaram o detalhe? Não é só economia, é geopolítica. E quem tá pagando a conta? O povo brasileiro. Você acredita que o BRICS com a China pode ser um risco real para o Brasil ou é só narrativa da velha mídia? Tem uma questão aqui, né? Vale o que está escrito, não é o nome da série? Vale o escrito? O que está escrito na carta é Bolsonaro. Não tem nada de terras raras, não tem nada de satélite. E não é só escrito, é o que é dito pelo Trump também, né? O senador diz que na Casa Branca o importante é essa questão militar. Qual é a evidência disso? Quem na Casa Branca disse para ele uma coisa nesse sentido, que tem uma questão militar de satélite com a China, que seria o real interesse, né? Fora que isso levanta outra questão. Qual seria a motivação dos Estados Unidos de ficar escondendo por semanas o real interesse? A gente tentando, eles querem muito uma coisa, só que de forma alguma eles mencionam. Sendo que o Trump sempre menciona aquilo que ele quer. Ele não é alguém de esconder muito aquilo que ele está atrás. Ele diz mesmo abertamente e vai atrás. Então, isso é mais uma tentativa, porque tem grandes partes da opinião pública e da classe política brasileira que estão, parece que, determinados a dizer não. O real motivo não é o Bolsonaro. O real motivo tem que ser alguma outra coisa que a gente está tentando descobrir o que é. Só que nada até agora colou. O que me traz para a conclusão que sim. E que estava claro desde o início, porque estava dito desde o início pelo Trump reiteradamente, pelo Marco Rubio, quando chega com sanções específicas a ministros, que sim, o interesse é o Bolsonaro. E por que o interesse é o Bolsonaro? Porque o Trump vê a América Latina como um quintal dos Estados Unidos no qual ele quer ter presidentes ou líderes aliados a ele no poder. Então ele está disposto, sim, a tentar fazer uma chantagem aqui, servindo provavelmente como tubo de ensaio para outras tentativas dele no futuro, inclusive com outros países, e é isso que ele quer. Isso significa, então, que nada mais possa interessá-lo? Não. E daí entra o papel da nossa negociação, da nossa comitiva. Será que não tem outras coisas que poderiam interessá-lo nesse momento? Pode ser que tenha, e é louvável tentar encontrar essas coisas. Mas sair declarando que a real intenção do Trump é algo que ele nunca disse, terras raras, BRICS, coisa militar, temas das investigações,
é útil tentar, mas sair afirmando que essas são as reais motivações, não. A gente não teve evidência nenhuma de que essas sejam as motivações reais e que a gente fazendo uma oferta em qualquer uma dessas áreas vai gerar qualquer avanço na questão tarifária. Até agora foi o zero, portanto, até agora eu me contento com o que as evidências dizem. As evidências dizem o Trump realmente está querendo ajudar o Bolsonaro e dobrar a nossa justiça. Pois é, tentam inventar desculpas, terras raras, satélites, cabos submarinos. Mas a verdade é simples. O alvo é Bolsonaro. Querem caçar Eduardo, sufocar a direita e manter o Brasil de joelhos. Me diz, você acha que o Congresso vai se acovardar mais uma vez ou vai enfrentar esse sistema? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda sancionar 3 ministros do STF com a Lei Magnitsky, que impõe restrições que vão do uso de cartões de crédito a transações em dólar. Além de Alexandre de Moraes, já citado publicamente pelo governo dos Estados Unidos, estão na mira da Casa Branca os magistrados Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Washington avalia que, por presidir a Suprema Corte, Barroso teria parcela de responsabilidade por decisões de Moraes que, na concepção da Casa Branca, violariam direitos humanos. Gilmar Mendes, por sua vez, entrou na mira do governo Trump por ser o ministro em atividade mais antigo no STF. De acordo com auxiliares do presidente dos Estados Unidos, Gilmar exerceria influência sobre seus pares por ser o decano da corte. Em um primeiro momento, Trump planeja sancionar apenas Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, de modo a analisar como os demais integrantes do Supremo se portarão após a medida. Como próximo passo, a Casa Branca estuda estender a punição a Barroso, Gilmar e também ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os 3 magistrados do Supremo já foram sancionados pelos Estados Unidos com a perda do visto, punição que, na corte, só não atingiu André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. O PGR Paulo Gonet também foi alvo da perda do visto. E agora, patriotas, a bomba. Trump pode sancionar Moraes, Barroso e Gilmar com a Lei Magnitsky. Isso não é teoria, é realidade. Perda de vistos, bloqueio de contas, restrições internacionais. E sabe o que isso significa? O mundo está de olho no autoritarismo brasileiro. Coronel Cid, o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, ele esteve nessa reunião? Coronel Cid, por favor. E qual data o senhor falou? No dia? A reunião mais importante do dia 7 de dezembro de 2022, Excelência. Eu creio que nessa reunião ele não estava. Tá. O senhor está fazendo uma correção da sua delação? Doutor, nós temos o depoimento judicial dele dizendo que o comandante Batista Júnior não estava na primeira reunião, que ele só foi na segunda reunião. O depoimento dele no dia 21, no dia 7 de junho. Então, não há dúvida aqui nenhuma, não está fazendo correção nenhuma. Basta o senhor ler com atenção. Sim, como eu estou lendo com atenção, que no volume 1, as folhas 29 e 30, com muita atenção, eu li que ele disse que o comandante estava nessa reunião. Então o senhor... Então leia os dois depoimentos judiciais na presença... Não, é que 2 depoimentos judiciais não foi escrito, né, Excelência? Foi oral no momento que ele está sendo interrogado. Eu quero saber da delação homologada e não do interrogatório. Ele está corrigindo a delação homologada. Doutor, ele está reafirmando que não estava presente. Ponto. Vamos em frente. Ele não estava presente. O que nós faremos com a delação homologada, onde ele consta que estava presente? Doutor, com todo respeito... Não, eu que peço com todo respeito. A delação homologada diz que estava. Eu quero saber, será retificado? Doutor, continue. Por favor, continue. Cid, o senhor na tua delação homologada disse que o Batista estava, depois nos depoimentos judiciais disse que o Batista não estava. O senhor só tem essa discrepância de quem estava e quem não estava com relação ao comandante da Aeronáutica Batista? Ou mais alguém que o senhor se recorda que estava e não estava mais? Ou que não estava e o senhor quer incluir? Coronel Cid, não precisa responder. Próxima pergunta. Se você acredita que a verdade precisa ser mostrada, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos continuar mostrando o que eles tentam esconder. Até a próxima!